Santos está preparado para uma nova era. O Banco Santos está preparado para você. Banco Santos, o seu próximo banco. Boa noite, meu nome é Cristiane, faço parte do terceiro período do curso de administração da FARES. Bom, hoje vamos falar sobre o Banco Santos, mais especificamente sobre a vida de Edemácio de Ferreira até o surgimento do Banco Santos e sua falência. Edemácio de Ferreira nasceu em 31 de maio de 1943 na cidade de Santos, em São Paulo. Pelo contexto da época, sempre foi muito ligado à arte e isso fez com que ele crescesse estudando essa área muito a fundo, chegando até a ingressar em uma faculdade de teatro em sua adolescência. Era muito incentivado por artistas da época, fazia parte de partidos artísticos da época, porém, no início da década de 1960, deixou esse lado artístico de lado para ingressar em uma faculdade em São Paulo. Ingressou na Faculdade Mackenzie, em São Paulo, no curso de Economia. E logo no seu terceiro ano de faculdade, já conseguiu um estágio no Banco do Brasil, onde passou 6 anos da sua vida, quando decidiu comprar uma carta patente de uma corretora, fazendo assim a Corretora Santos, de Câmbio e Valores, que chegou a ser, por 5 anos, uma das maiores corretoras com o foco no café. Logo depois de 5 anos, essa corretora viria a ser o Banco Santos. Apoiado pelo Plano Real da época, o Banco Santos, então, em 1943, quando foi seu surgimento, já tinha mais de 2.000 clientes, sendo eles pessoas jurídicas e pessoas físicas. Ele tinha um patrimônio líquido de aproximadamente 250 milhões, e esse banco administrava uma carteira de ativos de seus investidores de 900 milhões. Ou seja, um banco que em tão pouco tempo de surgimento era níveis altíssimos de se atingir. Comemorando 6 anos do Banco Santos, a revista Isso É fez uma edição especial sobre o banqueiro, onde destacava o seu amor pelas finanças dividido pelo seu amor pela arte, e também dizia sobre ele percorrer finais de semanas em galerias de artes. Bom, a sua coleção de arte já estava estimada em 78 milhões de reais, quando sua vida começou a mudar, quando o Banco Central interviu em sua atividade no Banco Santos. Bom, com essa intervenção do Banco Central, os seus investidores ficaram com medo do que poderia acontecer, então começaram a sacar o dinheiro que ainda tinha no banco. E com esses saques compulsórios, o banco sofreu ainda mais um rombo no seu orçamento, no seu patrimônio, fazendo com que os seus clientes ficassem limitados a saques de apenas 20 mil reais, o que fez com que muitas pessoas tivessem seus dinheiros presos lá, gerando assim tantos processos em cima do banco. Boa noite, meu nome é Ezequiel, eu sou do terceiro período de administração e eu vou falar sobre as fraudes e irregularidades que levaram à falência do Banco Santos. Foi em 12 de novembro de 2004 que o Banco Central decretou a intervenção do Banco Santos e da Santos Corretora de Câmbios e Valores. A medida foi tomada por causa de dificuldades financeiras enfrentadas pelas duas, o que seria consequência de irregularidades cometidas pelos seus administradores. Segundo o Banco Central, houve comprometimento da situação econômica e financeira das instituições, a deteriorização da situação de liquidez, ou seja, a falta de recursos. Além disso, o banco e a corretora infringiram as normas que regem a atividade bancária e houve descumprimento das determinações do Banco Central. As fiscalizações na instituição haviam começado há cerca de 6 meses antes da decisão. Assim que descobriram supostas irregularidades, os fiscais do Banco Central adotaram medidas para resolver os problemas da instituição. A situação piorou e o Banco Santos deixou de recolher aos cofres do Banco Central o compulsório cobrado sobre os depósitos de conta corrente e sobre os depósitos de aplicações financeiras. Como o banco foi alertado novamente e não tomou providências, o Banco Central interveio.
foi designado o interventor para administrar o banco por tempo indeterminado. A notícia da intervenção podia fazer com que muitos dos clientes do banco decidissem sacar seus recursos, o que agravaria ainda mais a situação do banco. Então, o Banco Central ele esperou para anunciar a intervenção na véspera de um feriado, para tentar evitar uma corrida às agências. Os correntistas do banco tiveram saques limitados a 20 mil. Os demais recursos ficaram bloqueados à espera de que fosse encontrada uma solução para os problemas do banco. Foi apurado que desde 2001, o Banco Santos ele aumentava seus lucros por meio de operações não usuais, que são operações que não são feitas rotineiramente. Essas operações eram feitas com empresas controladas pelo próprio dono do banco. Provas também indicam que diretores do banco usavam dados falsos para conceder empréstimos a empresas que não tinham como pagá-los. O termo de comprometimento compara o lucro do Banco Santos em 2001, 2002 e 2003 com os recursos não usuais nesse mesmo período. A coluna de lucro líquido nos 3 anos soma 201 milhões, a de resultados não usuais é de 308 milhões, ou seja, sem as operações não usuais, o banco teria acumulado um prejuízo de 107 milhões. Em 31 de março de 2004, o Banco Central aponta que o patrimônio líquido exigido do banco apresentava um déficit de 463,69 milhões. Desde o alerta do Banco Central até o decreto da intervenção, o buraco no Banco Santos saltou para 700 milhões, mas a estimativa era ainda maior, previa que o rombo seria de mais de 1 bilhão. Os documentos do Banco Central detalharam o esquema da fábrica de lucros do Banco Santos. No dia 20 de julho de 2001, o Banco Santos adquiriu da Invest Santos por 988 mil a eFinancial, uma empresa de informática que já era de Edemar e tinha como único cliente o próprio Banco Santos. No mesmo dia, o Banco Santos vendeu a eFinancial para a Procid, que também é de Edemar, por 51 milhões. Resultado, o caixa do banco aumentou 50,1 milhões com essa troca de papéis, o que ajudou a instituição a ter em 2001 um lucro líquido de 15 milhões. Sem essa operação, o resultado do Banco Santos seria um prejuízo de 35 milhões. E como essa, havia muitas outras operações, além de inúmeras empresas de fachadas, como os documentos apontam. O Banco Santos emprestou 283 milhões para um grupo de 4 empresas que o Banco Central não sabe o que fazem. Segundo as investigações do Banco Central, tudo indica que são empresas de fachadas. O Banco Central lista uma série de irregularidades nesses empréstimos. Demonstrações financeiras não auditadas em alguns casos com falhas rudimentares, patrimônio líquido das empresas incompatível com os empréstimos concedidos, controladora sediada em paraísos fiscais sem qualquer informação de natureza contábil, financeira ou sobre seus acionistas e administradores, e inexistência de garantias de que o banco receberia de volta esses empréstimos. A maior das operações não usuais listadas pelo Banco Central nos documentos é a venda de crédito de difícil liquidação do Banco Santos. Apesar de estarem classificados como prejuízo, o banco teve um lucro de 85 milhões com a venda deles. Em 2000, o banco já havia vendido por 50 milhões créditos de difícil liquidação para empresas com sede em paraísos fiscais. O Banco Central apurou também fraude contábil no balanço patrimonial do Banco Santos. O foco da investigação foi o balanço do primeiro semestre de 2003. O resultado do banco antes do imposto foi de 88 milhões, o que refletia a realidade econômica que o banco não tinha. Com esse expediente, o Banco Santos conseguiu apresentar rentabilidade de 18,1% sobre o patrimônio líquido no exercício. No entanto, tirando a manipulação da contabilidade daquelas operações, que gerariam receita de 55 milhões, o lucro do banco cai para 33 milhões. Na realidade, sua rentabilidade patrimonial seria apenas de 6,8%. A forma utilizada pelo Banco Santos para alavancar seus resultados naquele semestre foi a seguinte. Ele vendeu opções flexíveis de compra de Bovespa futuro a 32 empresas no valor de 98 milhões. Os negócios foram feitos nos últimos 4 dias úteis do mês de junho de 2003
e as opções seriam exercidas em 30 de junho de 2004. Entretanto, houve resgate antecipado nos valores de 10 milhões, restando saldo de 88 milhões em 30 de junho de 2003. As operações não resgatadas foram contabilizadas pelo Banco Santos por 33 milhões, preço 41% inferior ao valor de mercado das opções, gerando um ganho contábil artificial de 55 milhões para o banco. Como o interventor levantou que o rombo na instituição seria de 2 bilhões e não de 700 milhões, como afirmado anteriormente, e não foram capazes de elaborar um plano que permitisse sua reabertura ou que poderia incluir a venda de seus ativos e agências para as outras instituições financeiras, o Banco Central então decidiu decretar a liquidação da instituição no dia 4 de maio de 2005 e no dia 20 de setembro daquele mesmo ano foi decretada sua falência. O interventor passou a ser administrador da massa falida do banco e teria como missão recuperar créditos do banco e dividi-los entre os credores e antigos correntistas que tiveram prejuízo com a quebra da instituição. Boa noite, meu nome é Lariane e eu estou cursando o terceiro período de Ciências Contábeis. Após o Ezequiel falar sobre as fraudes cometidas por Edmar Cid Ferreira, eu vou falar sobre sua prisão e condenação. O ex-banqueiro foi preso em maio de 2006 pela Polícia Federal pela denúncia de lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e gestão fraudulenta. Sem contar que Edmar e seu ex-superintendente do banco, Mário, ele também foi acusado de manter contas ilegais no exterior. Logo após foram abertos vários habeas corpus para Ademar responder em processo de liberdade, mas todos eles foram negados. Então ele foi transferido para a cadeia de presos provisórios em Guarulhos e por ele ter curso superior e ser uma pessoa pública, ele foi transferido para uma penitenciária no interior de São Paulo. Após quase 3 meses de sua prisão, Edmar consegue ganhar sua liberdade provisória, por maioria de 4 votos a 1. Já no final do ano de 2006, Edmar e seu filho Rodrigo, eles foram presos pela Polícia Federal novamente para cumprimento de previsão preventiva determinado pelo juiz federal de São Paulo, Fausto Martim. Edmar foi condenado a 21 anos de prisão pelo crime contra o sistema financeiro, lavagem de dinheiro e crime organizado. 2 semanas após ter sido condenado, foi concedido para Edmar e seu filho liberdade provisória pelo STF. Boa noite, meu nome é Priscila Gomes, estou cursando o terceiro período de Ciências Contábeis e agora eu vou falar um pouquinho do Banco Santos e de como Edmar Cid Ferreira está atualmente. Anos após a falência do Banco Santos, o ex-banqueiro Edmar Cid Ferreira foi despejado de sua casa em 2011, que virou parte da massa falida do Banco Santos. A mansão, que acabou sendo considerada na época uma das mais caras do Brasil, foi leiloada e o imóvel foi avaliado em 76 milhões de reais, que foi arrematada pelo fundador do Grupo Ser Educacional, Janiquet Diniz. Ele irá instalar uma escola de alto padrão direcionada para o ensino básico. O dinheiro do leilão, no entanto, iria para os credores do banco que deixaram um rombo de mais de 2 milhões de reais. Não só a casa, como também os quadros, esculturas e fotos que pertenciam a ele também foram leiloadas. Bom, atualmente o ex-banqueiro reside numa casa que foi cedida pelo amigo José Papa Júnior num sofisticado bairro de Jardim. A casa atualmente é muito próxima da sua antiga mansão. O ex-banqueiro relatou que leva uma vida comum como qualquer outra pessoa, frequentando alguns restaurantes de custo-benefício e conveniente para ele no momento, porém cumprindo ainda algumas restrições da justiça.